É tempo de falarmos para mães, pais e bebés. Hoje convidamos o Dr. Nuno Montenegro para conversarmos no nosso espaço de saúde. Muito bom dia, doutor. Vamos falar daquele que vai ser considerado o Dia da Pré-Mamã na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Será já no próximo dia 22? Exatamente. Sexta-feira? É isso mesmo. Isto foi uma iniciativa do Gabinete de Relações Públicas da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu julgo que isso, antes de mais e brevemente, acho que isso é uma vocação da Universidade e das faculdades em particular. Nós, quando vivemos dentro de paredes, e acho que devemos fazer e cultivar isso, assistimos, fazemos o melhor que podemos em termos de assistência, investigamos, depois temos que lembrar que o alvo principal disso tudo é quem está cá fora. Portanto, é preciso passar a informação cá para fora. Ela circula pelos meios habituais, mas se calhar é preciso fazer um esforço adicional. Claro, se houver um contacto direto com eu com julgo que é importantíssimo, porque os indicadores de saúde que nós temos aconselham-nos a continuar a apostar na informação. Porque a medicina tem evoluído, evolui todos os dias, poder-se já dizer, e as pessoas têm que ter essa informação para poder decidir. Pois é muito ingrato perante a situação específica que cursa, neste caso com a gravidez, porque estamos a falar de gravidez, mas com outro tipo de doença, as pessoas não sabem decidir porque não estão informadas. E não é justo, não é lícito a gente pedir a decisão cada vez mais e pô-la nos ombros das pessoas, sem primeiro elas terem todos os instrumentos para poder decidir. E agora, há cada vez mais informação, é muito fácil acedermos a ela, mas muita dela sem critério. Exatamente. Esse tipo de informação não é triada, mas isso são os custos das tecnologias de informação. Claro. Mas a verdade é que eu lido todos os dias, ainda me recordo que hoje é terça-feira, ainda ontem lidei com problemas de casais que consultam a internet e depois ficam com ainda mais dúvidas do que tinham. Claro. As informações são contraditórias. Não é triada essa informação, quer dizer, essa informação não é triada e, portanto, precisa sempre de alguém atrás com mais conhecimento de facto para poder tirar dúvidas. Portanto, na maior parte dos casos, essa informação obriga a mais informação ainda. Não era esse o objetivo, mas é assim. Mais dúvidas depois da consulta, é verdade, não é? É verdade. Que temas vão ser abordados? Vai-se falar, escolhemos 3 temas, basicamente. Vai-se falar de pré-conceição. É um termo, julgo que se percebe. Pré-conceição antes da gravidez, muito associado a um termo mais vulgar e lugar comum, que é planeamento familiar. Só que o planeamento familiar, como sabemos todos, o vulgar cidadão saberá, nunca foi associado ao verdadeiro planeamento familiar. Exatamente. Foi sempre associado à contracepção. Exatamente. E planear é planear também uma gravidez. É planear não haver gravidez e é planear haver gravidez quando for o tempo certo, ou se julgar assim, nem que não seja por essa opinião do casal. Portanto, vai-se falar de pré-conceição, atitudes que há de prevenção, coisas que se podem evitar se planear. Isto, se calhar, é muita coisa na vida, mas neste aspecto em particular, vai-se falar de preparação para o parto. O que fazer para preparar um parto, e vai-se falar de testes de rastreio. Testes de rastreio, hoje a palavra é muito conhecida, na gravidez em particular, é tentarmos antecipar na população aparentemente saudável quais são aquelas que estão em risco de vir a estar doentes, certo? É o rastreio, por definição. Portanto, nós sabemos que há grupos que já são só por si grupos críticos, mulheres em idade mais avançada, como se costuma dizer, não há grávidas envelhecidas, esse conceito está ultrapassado, não é? Então já não há gravidez de risco para mulheres com mais de 40 anos? Gravidez de risco haverá sempre. A gravidez é logo um ato natural de risco, não é? Só por si, mas felizmente a grande maioria delas surge sem nenhum tipo de complicação e acaba por não haver risco nenhum. Quer dizer, os riscos vêm depois, não é? Os riscos vêm depois. Mas também são cada vez mais as mães que decidem que adiam a maternidade, não é? Sem dúvida. Portanto, há cada vez mais mães com 40 anos. Sem dúvida, os custos sociais, é verdade, os custos económicos, tudo isso, a sociedade em si é que desencadeia este tipo de risco. Sim. Mas também a medicina avança e consegue acompanhar muito melhor essas mães. Começa a haver respostas para esse tipo de população que está em risco. Só para terem uma ideia, eu lembro-me de quando ter começado, não vou dizer quando, mas ter começado a minha especialidade, que nós sabíamos, embora as estimativas na altura fossem grosseiras, que a percentagem de mulheres a engravidar com mais de 35 anos andava à volta dos 5%. Atualmente? Hoje, superior a 22%. E nós achámos uma delas, e o Hélder foi conversar com ela. Vemos esta pequenina entrevista para nos relatar esta experiência e depois regressamos aqui. Vamos ouvir. Com Fernanda Santos, que foi mãe aos 21, 27 e 38 anos. Está comigo e com a Francisca. Desde já os meus parabéns. Mãe há cerca de 3 meses, não é? 3 meses, exatamente. Fernanda, como é que foi? Qual é a grande diferença ou as grandes diferenças que nota entre esta última gravidez aos 38 anos e a gravidez dos 21? Há muita diferença, realmente. Vai pela idade, somos jovens, mais irresponsáveis, mais inconscientes, não é? Levámos uma gravidez
não tão a sério. Vai correr bem e pronto. Exatamente, vai correr tudo bem, não há problema, vamos andar. Agora não, agora temos mais calma, levamos as coisas mais a sério, queremos que corra tudo bem, Claro. a idade não é a mesma. Em relação à saúde, não posso dizer isso porque a saúde está tudo bem, sempre esteve tudo bem, mas há outras coisas que nós temos de ter mais cuidado, não é? Porque a idade já não é a mesma, portanto, e daí temos de ter cuidado mais redobrado, peço desculpa, em tudo o que fazemos, na alimentação. E esses cuidados que teve no dia-a-dia, na alimentação, desde o mais pequenino até ao pormenor mais importante, foi aconselhado por um médico, foi mais acompanhada, teve esse cuidado de ter um acompanhamento mais especializado? Sim, foi aconselhada pelo médico e não só. Eu também tinha essa consciência, não é? Tinha essa consciência. Mas daí o médico também me aconselhou, devido à idade, para ter esse cuidado. Mas eu também tinha essa consciência de que teria que ser assim. Claro. A gravidez correu muito bem, mas que a partir, por exemplo, dos 6 meses de gravidez, começámos a sentir um certo cansaço, já não é igual. Já não temos 21 anos. Não, nada que se pareça. Subir escadas já não é assim, já tem que se subir devagarinho. Mas há diferenças, só que portanto, se levarmos tudo direitinho, como o médico nos diz, e nós temos a consciência que uma gravidez não é uma doença. Não é uma doença, não é? claro, mas isso é para todas as idades, não é? Exatamente. Então, se corre tudo muito bem até ao fim e depois, no final, temos esta recompensa, não é? Tem um sorriso lindo, maravilhoso e super bem disposta. O seu processo, houve ali no meio, aos 3 meses, um susto, não é? Que depois acabou, como há pouco me dizia, por virar uma bênção. Vamos só explicar um pouquinho o que é que aconteceu. Sim, de repente fui de urgência para o hospital porque comecei a sangrar muito e cheguei ao hospital e então a médica disse que era princípios do aborto e que possivelmente tinha perdido o bebê, porque tinha perdido mesmo muito sangue. Qual foi o espanto da médica? Que até ela as lágrimas lhe vieram aos olhos quando ela foi fazer a ecografia à Francisca, que ainda não sabia que era uma Francisca, não é? E viu que a bebê estava bem, não se passava nada com ela, foi só um deslocamento da placenta e pronto, mas o risco ainda estava ali, claro. Não é? Porque depois eu tive que estar em repouso bastante tempo, pelo menos um mês de repouso eu tive que estar. E estive no hospital internada 3 dias. E nunca lhe disseram, desculpa interromper, que isso que lhe aconteceu teve alguma relação com a sua idade? Não. Portanto, Isso pode pode acontecer a qualquer idade. Exatamente, em qualquer idade. Porque isto é o nosso corpo que rejeita ou não um ser estranho, porque é um ser estranho, não é? Graças a Deus o meu corpo aceitou. E ela está cá hoje. Exatamente. Fez a parte natural. Exatamente, correu tudo muito bem. Outra situação diferente foi que eu nunca tinha levado epidural dos meus primeiros filhos e desta levei. Dos primeiros filhos, lá está. O acompanhamento é muito bom. Porque não tinham. Diziam que doía muito, que para eu não levar, que isso até fazia mal à bebê ao nascer, porque retardava o nascimento. E não é assim. Não é. O médico aconselhou-me e a doutora, na altura do nascimento, foi muito importante ela estar presente, porque ela aconselhou-me e não deixou que eu sofresse e deu-me a epidural e foi muito bom. Porque acompanhei o nascimento da Francisca muito bem. Com alguma tranquilidade, apesar da circunstância, não é? Exatamente, foi muito bom porque acompanhei, vi tudo, vi a Francisca a nascer, vi a Francisca... Sabes porquê? Porque eu não estive preocupada com a dor, percebes? Mas sim com o que estava a acontecer. Exatamente, entende? Fernanda, o nosso tempo infelizmente é que não é assim tão longo para esta história maravilhosa, mas a Francisca não foi pensada este nascimento ao detalhe, aconteceu e com muita graça e muita felicidade, não é? Exato. Mas se fosse uma coisa mais consciente, 38 anos seria um obstáculo para engravidar? Não era os 38 anos, de forma alguma. Não tinha sido obstáculo. Mas sim uma opção de vida. Já tem 2 filhos, não é? Era o que eu queria. Um com 17 e outro com 13. E era exatamente o que eu queria. Era 2 filhos e estava perfeito. Mas não estou a dizer que era por causa da idade mesmo de forma alguma, porque eu acho que esta idade é uma idade muito tranquila para ser um bebê.
Passou a maturidade. Exatamente. É muito diferente, é muito diferente. Consegue-se acompanhar as coisas de uma forma especial. Como é que chamam os outros dois filhos? É o Diogo e o Pedro. Muito bem. Fernanda Santos, muito obrigado. Francisca, Obrigada, foi um gosto, eu. muitas felicidades. E um beijinho para a Sónia e o Jorge, que eu não me esqueço. Está entregue os beijinhos e está também partilhado este depoimento da Fernanda, mãe aos 38 anos, também começou aos 21, 27 e 38. Assim é a história da maternidade da Fernanda Santos. Beijinho então para a Fernanda Obrigada. e para a Francisca, não é? Para a Fernanda, para o Diogo, para o Pedro e para a Francisca, Sim, que é a mais pequenina. E obrigada por este depoimento, aliás, enriquecedor também da nossa conversa. Obrigada a Helder e queremos também bem à que sim. Fernanda. É uma história feliz, que necessita aqui só de uma correção, de uma expressão utilizada, porque Sim. Mas é vulgarmente. ninguém descola, não é? Deslocam pela centro. Não, de escola. Não, de escola. O termo usado de descolamento Descolamento. com frequência diz Sim. deslocamento, mas a gente entende. descolamento Não é? pela centro é que está. Descolamento e não É descolamento deslocamento. correto, não é? É irrelevante, porque nós sabemos o que é que Claro. isso quer dizer, o que importa é que depois Claro. a gente se perceba do que se passa e Mas saiba na altura orientar. foi um grande susto para esta mãe e que mas ter perdido o bebê. É com frequência para as grávidas, mas é um sintoma. E é mais frequente nas mães tardias? Não, acontecer não, esta de todo, perda não há uma de associação. sangue no início? Não, de todo, não há uma associação entre a idade Não tem nada e a a ver. ocorrência de perda de sangue. Sim. Para lhe chamar mesmo assim. Sim. É muito frequente durante a gravidez, nos primeiros 3 meses em particular, quase metade das mulheres perdem sangue. Há um episódio, pelo menos, de perda de sangue. Na grandíssima maioria dos casos, irrelevante e sem consequências no curso da gravidez. Aliás, Ouvimos ontem, salvo erro, e porque o tempo é curto, a nossa Ministra da Saúde preocupada É verdade. com o número de cesarianas efetuadas em Portugal, não só por motivos, creio eu, financeiros e economicistas, Não. mas que tem que ver esta redução, ou pelo menos essa pretendida redução, Certo. também pelo risco que se corre cada vez que se faz uma cesariana, porque estamos a falar de uma intervenção cirúrgica que um parto natural. E a ministra Concordo. defendia, inclusive, que as cesarianas não podiam ser feitas a pedido da grávida. Certo. Que não deveriam ser feitas a pedido. estive lá na mas Secretaria sim do com uma Trabalho, indicação tivemos própria toda a manhã a do médico. trabalhar com Sim. o Ministério da Saúde e com as administrações regionais, objetivamente, É uma em discussão. relação à taxa de cesariana. Sim, é uma Correto. discussão que vai durar, mas de facto é preciso mexer com isto. Sim. O que é que se passa? Objetivamente, há aqui duas referências que, em relação a essa problemática, devem ser equacionadas. A primeira, que é muito objetiva, é que dentro dos países da União Europeia, no mundo em geral, nós somos os países com maior taxa de cesarianas. Portanto, Sim. isto pode querer dizer alguma coisa. Não é tudo, mas já diz alguma coisa. Outra coisa é que aquilo que disse muito bem. É uma cirurgia específica, com um objetivo específico que todos conhecemos, tem, comprovadamente até hoje, mais riscos do que o parto. normal. E tem mais riscos para 2 pessoas no mínimo, às vezes mais. Não é? Tem riscos para a mãe e mais riscos para a criança. E, portanto, é preciso pensar nisto. Isto é Tem obrigado mais a riscos porque, para explicarmos aos nossos Tem mais riscos. telespectadores, A cirurgia só por si percebe-se, só por si, suponho eu, para não entrar em detalhes, porque é criar aqui falsos temores, percebe-se que só por ser cirurgia terá mais risco de um ato que é considerado dito natural. Não é? Portanto, só por si tem. As crianças nascidas cesarianas têm mais complicações do que as crianças nascidas de parto normal. E, portanto, para não entrar aqui, porque não correndo o risco de criar aqui falsos temores, como digo. Portanto, constatando isto, nós somos dos países com mais elevada taxa de cesarianas, constatando o facto que não é irrelevante de haver grandes assimetrias a nível nacional, mesmo dentro do país, há serviços com taxas muito baixas de cesariana e outros muito altas. É preciso perceber isto. Portanto, há no mínimo, só com estas razões, justificação para que nos preocupemos com isto, nós profissionais de saúde, e que dediquemos algum tempo ao estudo disto. Nada que tenha a ver, nunca percebi daí nenhum argumento economicista. Quero lhe dizer que uma das propostas da Comissão que neste momento está a trabalhar isto é precisamente fazer equivaler as comparticipações, quer do Estado, quer das seguradoras, do parto normal e da cesariana. mas Portanto, é mais dispendioso para um hospital fazer uma cesariana do que fazer uma não sei normal. se é. Pois aí é que está o problema. Então. Isso é um dogma que tem que ser... Então diga, é um ajude, dogma que ajude. temos que desmontar. Lembre-se de uma coisa. Isto explica tudo em termos de custos, não é tudo, temos que ir ao detalhe. Claro. A cesariana, na maioria dos casos, se tudo correr bem, faz em 30 minutos, 1 hora no máximo. Sim. E pode cursar com a ida da mulher no tempo, na meia hora que antecede a cesariana, faz a cesariana e está feita a cirurgia. O parto, levado de acordo com as leis exatas, às vezes demora um dia inteiro, obriga o elemento de uma série de recursos humanos, o que fica mais caro em saúde, uma série de recursos humanos, desde profissionais de saúde, enfermeiras, médicos, etc., às vezes em regime de rotação, de equipamentos para monitorizar a saúde do bebê. Quer dizer, repara, só a duração de um trabalho de parto que conduz ao parto dito normal é muito maior que a duração da cesariana. Demora mais Só por tempo, si, há outras coisas aqui a Claro. ter em causa, mas só por si. O que leva, insisto,
é que esta Comissão tenha proposto numa das 10 medidas faça-se equivaler os preços, para não haver a tentação de que os médicos de em exercício de medicina privada privilegiem... Vai ser claro nisto, não há nada a esconder. Privilegiem, isto percebe-se, há justificação para isso, privilegiem a cesariana agendada, programada, em desfavor de um parto que pode ser natural e que obriga a uma dedicação maior e uma entrega maior e um gasto de despende de tempo. Agora, é óbvio que também temos que ver o lado dos pais, não é? Sim. Que querem que corra sempre dos pais, da mãe, quando falo da mãe, que é a principal interessada, que vai ter o filho, mas obviamente que o pai interessa-se que corra tudo pelo melhor. Estão preocupados de que a criança nasce em segurança, é preciso criar essas condições para que realmente as crianças nasçam em segurança, com o mínimo de sofrimento para a mãe, de preferência, não é? Isso pode acontecer também num parto natural, porque hoje em dia as epidurais também já estão e a ideia que temos é que o parto natural será mais traumático para o bebê. É pelo menos a ideia que temos. Depende, para o bebê não, não, de modo algum. Para o bebê não é, com certeza. Não, isso posto de lado, essa hipótese de haver, até nesse domínio, para não entrar mais uma vez nos tais detalhes, nesse domínio também está provado que não é mais traumático do que a cesariana. E às vezes algumas cesarianas são bem mais traumáticas que partos normais, mesmo para a percepção da mãe e do casal. Eu só lhe queria dizer que o que está em questão, e por isso valia a pena meditar, isto é uma maneira de, com isto, mexer em muitas coisas que são cuidados de saúde. Há hospitais que não têm as condições para poder privilegiar o parto normal e a gente tem que entender isso. Muitas vezes os profissionais são obrigados a precaver-se e se existe um bloco operatório muito distante, noutro piso, noutro serviço, muitas vezes não se arrisca tanto, e eu julgo que isso se percebe bem. Criadas as condições físicas, equipamentos profissionais preparados, obviamente que nós temos a obrigação de privilegiar o parto via vaginal, aquilo que é o parto dito normal. Temos obrigação porque a evidência, como disse atrás, é a favor de menos riscos para a mãe e para a criança. Professor, a especialidade da obstetrícia já deve começar a deixar de ser muito procurada, porque cada vez são menos os nascimentos em Portugal, portanto será quase uma especialidade em vias de extinção. É pertinente o seu comentário, mas deixe-me lembrar-lhe, porque falámos disso no início da conversa, que apesar de tudo a gravidez hoje em dia, em grupos etários mais velhos, obriga a mais doença associada, a mais riscos, mais acompanhamento, mais gente diferenciada. Portanto, há aqui algum equilíbrio. Mas não vou fugir ao não vou fugir. É uma verdade que nos preocupa e nos deve preocupar, não a nós, à sociedade em geral. À sociedade portuguesa em geral. Porque nós somos dos países 27 da União Europeia, se não o primeiro ou o segundo, com mais baixa taxa de natalidade. Em 2009, segundo dados oficiais, nasceram 1,32 filhos por casal. É fácil perceber, porque se não nascerem em média 2 por casal, nós daqui a pouco não temos gente que chegue para sustentar a sociedade. Isso é fácil. É a lei natural das coisas em termos demográficos. Mais ainda, outro dado assustador, é que há um tempo esta parte está a morrer mais gente do que nasce. E, portanto, com todos estes, não é a altura de falar nisto, neste tempo em que conturbado, dito de crise. Mas se calhar é. Mas é um indicador precioso. Se calhar é. Porque temos que perceber que se não houver gente jovem com capacidade de trabalho e de produzir, não vai haver gente mais velha com direito a receber a sua pensão porque trabalhou toda a vida e não vai haver dinheiro para as pagar. Então está muito a propósito. É fácil perceber isto. Quer dizer, se nós não tivermos uma geração nova capaz de fazer o que nós já fizemos pelos mais velhos, nós não vamos ter hipótese nenhuma para poder beneficiar dos benefícios sociais que temos hoje. Aliás, a tendência está-se a verificar. E depois não há políticos que resolvam o problema. Não vale a pena apelar à boa vontade. Houve muitas mães. Como diz? O professor, houve muitas mães. Muitas. O que é que as mães advogam? Qual é a desculpa normal? É o tempo de crise? Não, isto não veio de agora. Não vamos estudar isto neste tempo específico. Isto não veio de agora. Quer dizer, as exigências hoje são muito maiores, os custos de vida são cada vez maiores, agora vão ser um bocadinho maiores, segundo se julga, mas elas advogam principalmente. A vida está difícil, eu não consigo estabilizar no emprego, o meu marido, eu tenho, mas o meu marido não tem, ou vice-versa, as escolas estão caras, eu tenho que pensar nisto tudo, eu já tenho um filho e já estou satisfeita, eu não estou disposta a passar por estas privações todas, já tenho uma vida muito bem organizada. Estaremos egoístas? Há um componente de egoísmo, com certeza, nisto, porque eu julgo que é uma questão de prioridades, mas não vou fazer juízos sobre a decisão de um casal. Estamos só aqui a conversar. Não farei nunca juízo sobre a decisão de um casal, mas obviamente que se depreende que sim. Quer dizer, isto é uma questão de dizer, eu aposto nisto ou aposto naquilo. E as pessoas têm as suas prioridades, não sou eu que vou fazer juízo, insisto, mas seguramente que estará em causa alguma dose de egoísmo, porque temos que pensar em um espírito solidário, temos que pensar que nós somos a nossa família dentro das nossas paredes, mas somos também uma sociedade, e temos que viver disso e temos que viver com isso.
E se nós não dermos o nosso contributo, seguramente não há crise que se resolva. Quer dizer, isto de dizer que é o Governo, ou que é o Partido, ou que é a União Europeia que vai resolver o problema, sem pensarmos que somos nós que temos que ajudar a resolver o problema, não vamos a lado nenhum. E isto é tal e qual, é disso que estamos a falar. É disso que estamos a falar. É preocupante. É um facto que o é. Confesso-lhe que nós, profissionais de saúde que estamos dentro disso, temos falado muito sobre isso e acho que é preciso fazer alguma coisa por isto. Temos que fazer todos. O Estado somos nós. Exatamente. Já houve alguém que disse há uns tempos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Pode voltar mais vezes. Está perdoado.